Fala galera, nós estamos aqui diretamente da 8ª edição da ProWeek, Encontro de Comunicação e Educação da Embi Morumbi. Estamos com o Felipe Deocleciano, que foi nosso palestrante aqui no evento, que ele é editor e produtor da emissora Record. Tudo bem, Felipe? Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Para começar, eu queria saber o que despertou o seu interesse pela área de comunicação. Na verdade, eu sou cria de televisão. Meu pai trabalha há 38 anos no SBT e a minha infância foi um pouquinho diferente das crianças, porque a minha infância foi dentro dos estúdios do SBT. E sempre me apaixonei, assim, sempre gostei de televisão. Na adolescência, assim, né, no colegial, na época, não me passava muito pela cabeça trabalhar em TV. Eu gostava de TV, gostava do ambiente de televisão, mas não me passava muito. E aí, na hora de decidir o vestibular, enfim, eu falei, é uma área legal, é uma área de comunicação, eu gosto de comunicação, sempre gostei de escrever, sempre fui bem em português, matemática não era comigo. Falei, então eu vou tentar. E aí eu fiz rádio e TV primeiro, eu fiz 1 ano, e migrei para o jornalismo, justamente por essa questão de gostar um pouco mais de escrever, enfim, e estou até hoje. Isso já faz 12 anos. Então, apesar dessa influência familiar, foi uma decisão sua? Foi uma decisão totalmente minha. Não, apesar de não, meu pai é da área da televisão, minha mãe é da área da saúde, e eles sempre falaram assim, você escolhe o que você quiser, né? Vai atrás da sua vida, vai atrás da sua carreira, e sou muito feliz pela carreira que eu escolhi, assim, adoro jornalismo, adoro a área de comunicação, sou bem feliz. Então, já que você falou de jornalismo, né, conta pra gente como é que funciona na hora de escolher a pauta, né? Quais critérios que você acredita que são essenciais para criar uma pauta que seja interessante para o público? Depende, assim, não é que depende, mas existem alguns tipos de pauta de acordo com o programa, né? Então, eu tive a experiência, hoje eu estou no Hoje em Dia, que é um programa que mistura entretenimento com informação, e fiquei durante quase 8, 9 anos no Hard News. A diferença dos dois é a seguinte, o Hard News é aquele factual, é a matéria de hoje, é o que aconteceu, eu preciso dar o fato. Óbvio, cabe uma matéria mais produzida? Cabe, que é o que a gente chama de uma matéria mais fria, que seria uma pesquisa de saúde, por exemplo, benefícios do café, entendeu? Então você fica muito ligado nisso, assim, novas pesquisas, o que está acontecendo. Um programa como Hoje em Dia, que mistura o entretenimento com o jornalismo, você tem que ficar ligado em mais detalhes. Então, por exemplo, Hoje em Dia cabe eu fazer uma produção de superação, de histórias de vida, que influencia o público que está em casa a justamente olhar aquela história e falar, puta, que bacana, se ele conseguiu, eu também posso conseguir, né? E aí é o trabalho de pechinchar, de ir atrás de histórias. Então, ou você às vezes vai atrás através de mídias mesmo, internet, revista, jornal impresso, ou você vai naquela coisa do boca a boca, de quem eu conheço. Com o tempo a gente acaba tendo muita fonte, né? Então, por exemplo, pessoas que nos ajudam muito são líderes comunitários, né? São pessoas líderes de comunidades. Eles sempre têm história, sempre tem uma história ou outra que renda. Então, quando a gente está muito desesperado, ou até eles mesmos ligam e falam, tem a história da Dona Maria teve uma superação. Eles mesmos que oferecem. Exatamente. Aí a gente vai apurar para ver se realmente vale uma matéria, né? Mas é um trabalho totalmente de pechinchar, essas matérias mais produzidas, né? Entendi. Diferente do factual, que é uma coisa... E como que é o passo a passo de um roteiro de uma gravação externa? A gravação externa ela é bem complexa. Assim, eu costumo dizer que televisão é imagem. Eu não conto um fato numa televisão se eu não tiver uma imagem, né? Diferente de uma aspas de um jornal impresso, por exemplo, que beleza, valeu uma foto, uma aspas, eu tenho a matéria. Na rua, primeiro que assim, eu sou apaixonado pela rua, né? Na televisão a gente chama de rua. Sim. Porque a notícia está na rua, o fato está na rua, tudo acontece na rua. É totalmente diferente você ficar dentro de uma redação, num computador e num telefone. Ali na rua você está vivendo aquilo, você está sentindo a emoção do entrevistado, você está palpando aquilo ali. E aí você na rua tem que ficar preocupado com conteúdo, com imagem de fundo. Às vezes, dependendo do entrevistado, aonde ele mora, né? Pra gente de televisão é um pouco complicado você ter acesso a certos lugares ainda aqui em São Paulo.
Enfim, depende muito do assunto, mas assim, você precisa ver o que ao seu redor tem de imagem, o que eu consigo captar ali daquele ambiente. Então, por exemplo, eu vou entrevistar uma mulher que eu preciso dela fazendo ação dentro de casa, né? Eu preciso de imagem de apoio o tempo todo, então eu preciso dela arrumando a cama, dela lavando a louça, e aí eu preciso pensar nisso, eu tenho que chegar lá, olhar a casa dela e falar, por mais que a casa dela, como já aconteceu, esteja arrumada, muitas vezes eu falo para ela, vamos dar uma desarrumada, porque eu preciso mostrar você arrumando novamente, fazendo uma atividade diária. Então, acho que são todos esses detalhes, assim, você chegar no ponto da gravação e olhar ao seu redor. Puta, o que eu consigo extrair daqui de imagem? O que vai ficar bacana? O que vai ficar bonito? Entendeu? E para a gravação externa, o jornalista ele tem que estar ciente de que ele está passível de todo tipo de imprevisto, né? Com certeza, todo tipo de imprevisto. Desde você chegar na porta do entrevistado e ele não te atender, né, ele fugir, até... Tiveram várias coisas. Você assim, já passou por algum imprevisto muito ruim, assim? Muito ruim? Muito ruim eu não diria, mas assim, a gente foi fazer uma entrevista com, se eu não me engano, era uma médica, e aí ela operou o nariz, assim, um dia antes e não falou nada para ninguém. E aí chegamos lá, ela estava toda inchada, ela estava com 2 hematomas roxos, o nariz desse tamanho, eu olhei para ela e falei, eu não tenho como gravar com você, porque eu vou falar o quê? Que você apanhou? Sabe assim, que você operou? Eu não tenho como gravar. Acho que são mais esses imprevistos, assim, lidar com pessoas é muito difícil. E as pessoas, elas não entendem o tempo da televisão. A televisão, por exemplo, principalmente no jornalismo, é para ontem. Né? Eu até expliquei isso. Você vai marcar uma entrevista com um médico ou com uma pessoa, né? Vamos usar o exemplo do médico. Ele fala assim, olha, eu vou ver a minha agenda, eu posso te responder 6h30 da tarde? Não, não pode. Não. Eu tenho que correr atrás de outro, entendeu? Por mais que ele seja o cara que eu quero. Eu falo, ó, beleza, eu te aguardo e você me ligar, mas eu tenho que marcar outro. Então, se eu marquei outro, ele me ligou às 6 confirmando, eu desmarco um e marco ele, ou deixo outro marcado. Mas assim, na rua tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Já teve várias vezes de entrevistado não aparecer, não atender, a pessoa desistir, porque chega lá, vê a câmera ainda assusta muitas pessoas. Chega, olha a câmera e fala, não quero, não vou, tenho vergonha. Sabe assim? Se intimidam, né? Se intimidam. Então é muito difícil. É bem complicado. E ainda falando sobre a rua, quantas pessoas integram uma equipe de gravação externa? Depende. Equipe de jornalismo, você tem aí um repórter, você tem um cinegrafista e um auxiliar. Geralmente e um motorista, né? Que faz parte da equipe. Sim. Geralmente são 3 pessoas mais o motorista. Numa equipe mais produzida, aí você já tem iluminador, você tem o operador de áudio, você tem, às vezes, mais um auxiliar. Por exemplo, eu preciso de se eu for gravar numa praia, eu preciso, às vezes, de 2 rebatedores para iluminação. Então, uma equipe varia aí de 3 a 6 pessoas, mais ou menos. Legal. E, Felipe, como aluno formado pela própria Universidade Anhembi Morumbi, qual fator você acredita da própria Anhembi que foi essencial na sua formação acadêmica? Qual o diferencial da Universidade Anhembi para as outras? A infraestrutura. Infraestrutura? Assim, além do corpo docente, sim, né, de ter tido professores que vieram de jornais mesmo. Eu tive professor que veio do Diário Popular, tive professor que veio da Folha, tive professor que veio de televisão. Então, tem professor que ele tinha embasamento, que ele trabalhou naquilo, ele sabia dizer aquilo com propriedade. E também a questão da infraestrutura. Assim, você tinha estúdios, né, até hoje, sensacionais, com toda a tecnologia. Você tinha equipe de rua, você tinha ilha de edição, você tinha ilhas de rádio. Então, a infraestrutura da Anhembi eu acho uma coisa muito bacana, assim, muito diferente de outras que tem, às vezes, até um pouco mais de nome no meio, mas você pega alunos formados nessas universidades que chegam e nunca entraram num estúdio, que não sabem ligar uma câmera, que não sabem o que é uma ilha de edição. Você fala o termo ilha de edição e ele te olha e fala, hã? E é legal até por conta do nosso ProWiki mesmo, né? Sim. Esse evento que é da universidade oferecendo para os seus alunos mesmo. Com certeza, eu acho isso muito legal. Por já ter sido aluno e hoje, né, tá num outro papel de palestrante, voltar é muito legal. Porque você consegue passar a sua experiência, você consegue conversar com o aluno, porque quando a gente estuda, a gente é cheio de dúvidas e sonhos, né?
principalmente eu acho, pelo menos na televisão, a televisão te remete muito ao sonho, muito aquela coisa do estrelato, né? Aquela coisa, ó... E não é bem assim. Sim. É uma empresa, como qualquer outra, que a gente trabalha pra caramba, que a gente rala para entregar um conteúdo para uma massa, né? O seu trabalho, assim, que as pessoas têm que entender que o seu trabalho é visto no país inteiro. Todo mundo vê aquilo que você faz, né? Eu não trabalho numa empresa onde eu tenho 2, 3 pessoas que é o meu produto final. Não, é uma massa. Então a minha margem de erro já é muito pequena. Eu não me permito, imagina eu dar uma informação errada para todo mundo e depois eu ter que dar uma errata dentro do programa. Isso é feio. Então, conversar com os alunos da realidade que é o jornalismo em si, da realidade que é a televisão em si, não para tirar esse brilho, mas assim, para ter um pouco mais de pé no chão, né? Para falar, vai com calma e se apaixona pela carreira, porque também não é só televisão. Sim, porque você mesmo já passou por isso, né? E na sua época como aluno, Sim. você acha que você tinha esse brilho, esse pensamento de que a TV era justamente algo que você, agora que você trabalha na área, você percebe que não é? Tinha. Como jornalista, eu sempre quis ser repórter. Eu sempre tive essa ânsia de ir pro vídeo, sabe? Assim, de falar, puta, eu quero... É quase que o topo da pirâmide, né? O topo da pirâmide seria a bancada, abaixo da bancada seria a rua. E eu consegui. Eu consegui ser repórter, eu consegui chegar onde eu queria e voltei. Assim, quando eu cheguei ali, eu falei, meu, não é isso. Eu sou muito mais de ir atrás de histórias. Porque o repórter ou a repórter tem um papel bacana, óbvio, né? É ele quem vai relatar tudo, é ele quem vai contar tudo, é ele quem vai, muitas vezes, escrever os textos. Mas, assim, é muito aquilo, sabe? Você pega a pauta, lê, grava, volta, escreve o texto, beleza, próximo. Como produção, não. Você pega uma coisa, um embrião, e você vê aquilo germinar até ele nascer lá e ir pro ar. Então, isso me fascina mais, assim. Aí, depois de estar na rua, eu falei, posso voltar? Acho que eu me encaixo melhor ali. Foi algo que você só descobriu vivenciando, Só vivenciando. Então, eu tinha um pouco desse mundo, nossa, da reportagem. E aí, quando eu cheguei ali, eu falei, não é tudo isso. É difícil. Muita gente não faz esse caminho inverso de falar, não, eu quero sair. Né? Não faz, porque você acaba tendo prestígio. Quer queira, quer não, você acaba tendo um prestígio, você acaba tendo um brilho a mais. Eu falei, não, eu prefiro ficar quietinho aqui na redação e ser mais prático. E para encerrar, pegando esse gancho da sua paixão pela produção, tem alguma pauta que você acredita que ainda precisa ser debatida pelas emissoras? Que agora está abrangendo para uma variedade de assuntos, mas ainda tem algum assunto específico que você acha que ainda precisa ser mais abordado pela televisão? É muito complicado, porque assim, televisão é concessão pública, né? A gente vive num país onde as TVs dependem de política, dependem de uma série de fatores para poderem se sustentar e estar no ar. Então, muitos assuntos, por exemplo, de política, você não consegue falar. Existem algumas emissoras que, dependendo da cultura delas, tem alguns assuntos também que você não consegue tratar, né, devido à cultura da própria emissora e você respeita. Sim. Então, a TV ela ainda é muito presa a certos preconceitos, a certos vínculos, sabe assim, a política, todo mundo fala, porque a mídia, não é bem assim. A gente pode ir até certo ponto, dali para frente não dá, porque como é que você vai brigar com o presidente de uma nação? Entendeu? Você não tem como brigar. Enfim, tem alguns assuntos, por exemplo, que na TV não se fala ainda. Um exemplo, suicídio. Só que hoje a gente vive num país onde a taxa de suicídio é muito alta. Entendeu? É óbvio, você não vai mostrar uma imagem de alguém cometendo. Você não vai dar ideia para alguém. Mas ainda assim é um assunto Ainda delicado. assim é um assunto tabu. Não se fala, não vamos falar, não tem que falar com cuidado. Não, tem que falar sim, entendeu? Tem que chamar sim, para alertar, para as pessoas verem, para as pessoas assistirem. Então, existem ainda alguns assuntinhos que são muito delicados, muito complicados para se trabalhar numa televisão. Muito obrigada. Obrigado Felipe. você Prazer. pelo convite.